Deus seja sempre louvado. Esse vídeo que foi gravado em voz é devido ao motivo que eu ainda não tinha noção. Estou aqui com o moço que me ajudou no shopping em Itapevi. Para quem não me conhece, meu nome é José Pereira, sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil desde neném. Passa de 72 anos dentro dessa graça bendita. O que eu ouvi nessa gravação é que tinha, para quem não me acompanhou e não sabe, porque já tem um vídeo disso também, é que tinha um cooperador, o Marcos Mauro Pioveto, na Vila Doutor Cardoso. Aí Deus levantou o irmão Luciano para cooperador de jovens. E o Mauro tinha sido cooperador de jovens de lá antes, e Deus levantou ele para cooperador do ofício ministerial. Aí, há 3 anos e pouco atrás, foi o irmão do Ilzinho levantou um assunto no quilômetro 18, falando que estava precisando de um cooperador devido às enfermidades do irmão Mauro. Só que o irmão Mauro não estava doente, né? Aí passou lá e não comunicou ao irmão Mauro, segundo a palavra do irmão Mauro, que eu vejo cooperador oficial. E levantou o irmão Luciano para cooperador há pouco mais de 3 anos. E agora ele foi para o Ministério de Ancião. E esse caso foi tratado de acordo com os anciãos mais antigos. E é esse aí. Eu não apareço a minha imagem porque eu não sabia gravar. Eu estou recebendo auxílio aqui de um testemunhado aqui no shopping, o qual é só isso que tenho que falar. Ouçam, eu sou o irmão José Pereira, minha comunhão central de Itapevi, congrego também na Lapa, e quando Deus prepara, como o Valdemar, nosso ancião ali do Jardim Paulista em Itapevi, Deus que abençoe a todos. Deus seja louvado, amém. Muito bem, era aqui eu estava em 220 e eu coloquei 110, tá? O que diz respeito, irmãos, nós tivemos uma bela ordenação em Itapevi na quinta-feira última passada, e foi uma ordenação para ancião do irmão Luciano Nascimento, nosso amigo, conhecemos a longa data, desde menino. Dou graças a Deus, após o término da ordenação, todos nós fomos abraçá-lo, cumprimentá-lo, e quando ali cheguei, ele me abraçou e recordou, disse: irmão, agradeço por você ter sido meu cooperador de jovens. Eu fiquei muito alegre. Mas o que diz respeito, irmãos, que na ordenação, a Irmandade da Vila Doutor Cardoso praticamente não se fez presente em grande número, que era o ancião dali. E também músicos faltaram. O cooperador do ofício ministerial, Mauro Pioveto, não se encontrou, não veio. E o que diz respeito a tudo isso é a desunião que está tendo, separação na cidade, não é só ali. Vazou alguma coisa, eu quero trazer avante ao Conselho dos Anciãos da Congregação Cristã no Brasil, Brasil Mundo, é sobre o seguinte, irmãos. Nós cuidamos dessa causa, passei o assunto para o irmão Natanael Agaello, há mais de 3 anos. E o que aconteceu, falando com o irmão Natanael me dirigiu ao ancião mais antigo, então, irmão Nilton Aparecido Cardoso, que pertence à regional Osasco. E o assunto foi relatado, foi o seguinte: o irmão Marcos Pioveto, cooperador do ofício ministerial, tinha sido, acho que, cooperador de jovem há mais de 30 anos, e depois Deus o exaltou. Seu papai, irmão Geraldo Pioveto, foi cooperador do ofício ministerial e depois ancião. Deus me deu a graça de ser cooperador de jovens ali na Vila Doutor Cardoso,
e depois, por um bom tempo, vários anos, fui levantado como cooperador do ofício ministerial no bairro aqui próximo do Vitápolis. E aí então dava assistência ao irmão Geraldo, que o irmão Laudelino não ia apresentar nenhum ancião, então, para que ficasse. Fiquei por muitos anos dando assistência ao meu sogro, que é o irmão Geraldo, saudoso irmão Geraldo Quioveto. Passados anos, ali antes nós apresentamos assim que eu fui, o outro cunhado meu, que é o irmão Marcos Quioveto, que é ancião em Salto. E depois continuei dando assistência, quer auxiliando o irmão Geraldo e nos cultos de jovens também. Aí Deus preparou que apresentamos um Mauro Quioveto e ele ficou de cooperador de jovens. O que vem a respeito, irmãos, é o seguinte: pelo que o irmão Mauro passou para mim, eu passei por irmão Natanael Agrelo e depois por irmão Nilton Aparecido Cardoso, é que teve uma mentira dizendo que o irmão, segundo o irmão Mauro Quioveto, mas eu vi a família também, que na apresentação do cooperador de jovens para o Ministério de Cooperador Oficial, houve mentira. E na mentira foi apresentado o cooperador de jovem, então, para cooperador oficial, irmão Luciano do Nascimento, que hoje Deus o levantou para o Ministério de Ancião. Isso foi relatado aos anciãos mais antigos do Brás, daqui da região, que o irmão do Ilzinho, segundo Maurinho, prevaricou na sentido, Maurinho é um cooperador oficial, de arranjo. E eu ouvi o irmão Nilton aconselhando ele, porque eu fui até a sua residência, o irmão Nilton falou, manda ele ligar para mim, porque o irmão Natanael pediu para mim, você passa o assunto e fica do lado. Aí eu, como passei tudo para o irmão Nilton falou, liga, isso fazem mais de 3 anos, irmão. E eu liguei, aí o irmão Nilton falou, eu vou indo para casa e vou atender, aqui estão muitos irmãos. Eu disse, está bem. Chegando, fui na casa do irmão Maurinho, estava ele, a esposa e a filha. E, chegando lá, ele falou com o irmão Nilton aconselhou tudo. E as coisas não vêm bem dali até hoje, irmãos. E o que acontece? Esse é o motivo que a igreja está dividida. Tá? Não tenho nada contra o irmão Luizinho, conheço desde menino, praticamente amigo, companheiro, mas tem esse porém. E o que acontece é o seguinte, irmão. Agora, passou no quilômetro 18, vazou o negócio, veio aos meus ouvidos, tá? Que o irmão do Ilzinho, assim que passar a Santa Ceia, ele vai para a central de Itapevi e vai ficar na Vila Doutor Cardoso, irmão Luciano Ancião, e o cooperador, irmão Maurinho. Parte da Irmandade é do lado do Maurinho e parte é do Luciano. Isso não ficou bem. E a vinda do Duilzinho, amigo nosso, caro irmão, para a central de Itapevi, incomodou o ancião local e a Irmandade, porque o Munduil tem um dom diferenciado, muito bonito, ele é simples, tá? Amigo também, nós somos muito mais antigos, por isso que a gente fala dentro daqui da cidade. Nós sofremos muito, irmãos, muito, e nós não queremos sofrer mais. A família, quando fala família, é a de Cristo Jesus, irmãos. E acontece que parte da Irmandade não aceita, e parte da Irmandade aceita. A divisão está feio, está muito problemático, irmãos. E nós, estou trazendo isso avante, o irmão Natanael Gurgel, amigo também, fez uma excelente ordenação, foi uma coisa gloriosa, repleto de servos de todo o ministério, foi uma glória. Mas
A Irmandade em si da Vila Doutor Cardoso, só ela enchia a igreja, não veio. Veio poucos, tá, irmão? A gente conhece todos porque a gente cuidamos, né? Há anos. E acontece o seguinte, aí estava presente o irmão Vitor Aparecido, o irmão Davi Calçolari estava enfermo, o irmão Cardoso estava fazendo uma outra ordenação, estava o irmão Correinha também, e o irmão Carlos, filho do irmão Nelson Mutinga, ancião do Novo Osasco. Entre outros anciãos, o irmão Zé, ancião do Maranhão, mais antigo, e o irmão Valdemar Guimarães, do Jardim Paulista, mais antigo nosso aqui. Então, já está tendo muito comentário na cidade. Se os irmãos conseguirem, no amor de Cristo Jesus, se unir os três irmãos, irmão Luciano, ancião, irmão Duil, ancião, e o irmão Maurinho, ancião, e o irmão Milton, ancião da Central, porque nós tinha medo que fosse acontecer isso, queridos. Por isso que nós levamos há 3 anos atrás o assunto e a Irmandade não está contente. Queria pedir ao irmão Cláudio, os demais irmãos anciãos, irmão Hélio, irmão Salvador, que nos assiste aqui em Itapevi, juntamente com o irmão Hélio, para que tenha uma decisão, fale com o Cardoso, fale com os demais irmãos, porque, irmãos, a coisa não anda bem, tá? Eu não sei se disseram que passou pelo braço. Nós temos um ancião aqui, irmão Valdemar Guimarães. Deus recolheu o irmão Jonas, mas há mais de 7 anos, quase isso, um pouco mais, um pouco menos, o irmão Valdemar é o nosso ancião mais antigo aqui. Tem um irmão Pacífico e está vindo cuidando. Quando Deus prepara o congrego, tanto lá quanto na Central, e também na Lapa, quando Deus prepara. Agora, ultimamente, o Senhor não tem preparado. Então, queria pedir para os irmãos uma emergência quanto isso, porque está correndo um assunto que vai ser, assim que passar a Santa Ceia, o meu querido, amado irmão Duil dos Santos vai descer para a Central. Já o ancião da Central já está incomodado. Ele não falou nada comigo. É que a gente é informado por todos os ângulos, irmão. Porque repasso de 70 anos dentro dessa graça bendita, na confiança de todos vós, do Conselho dos Anciães em todo o Brasil. Uma primeira causa em que nós iniciamos cuidar. No tempo do irmão Luiz Sanches, no tempo do Angari, no tempo do irmão Miguel, do Vitorinho, do irmão Jorge, do irmão João Santinho, bem depois, né? Nós mandava por escrito, uma para cada um, e enviava. Agora, ultimamente, como são um pioneiro em gravar e fazer culto muito anos atrás, né? Mais de 30 anos, fazíamos culto por videoconferência. Hoje dou graças a Deus que na Harmonião sou ouvido no mundo inteiro, em todos os países do mundo, e o som do Evangelho chega em todos os continentes, principalmente no Brasil. E a forma que eu achei, ouvindo a palavra ontem, eu vi a palavra é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus pregada na congregação do justo, é Jesus Cristo numa igreja. E eu ouvindo, o Senhor me falou muito à noite, passei, acordava, até que disse, vou tentar ver se eu consigo gravar. Eu creio que, acho que eu estou indo aí, vamos ver, se não volto novamente. Esse é uma causa muito importante, queridos, porque nós já sofremos muito aqui, muito.
e não queremos. Quando falo, é toda nós. Eu sinto a dor quando um irmão, uma irmã sente dor, uma família, a gente sente, irmãos. Hoje eu estou feliz por uma parte. Nós atendemos o Rio de Janeiro por quase 30 anos, juntamente com o irmão saudoso, nosso querido irmão daqui, que atendeu comigo, nós juntos, apresentamos lá alguns irmãos servos, um deles o Chiquinho, nós ia daqui, nós apresentamos para a cooperadora, em seguida ancião lá, ele mudou para lá, no Rio de Janeiro, e Deus o exaltou. É que devido à enfermidade demora às vezes eu lembrar os nomes, tá, irmãos? Perdoa. Mas dou graças a Deus que o irmão Gerson sabe como que é, né, irmão Gerson? Nosso ancião que assiste aí juntamente com os irmãos do Ilianópolis. Então, eu tenho prazer, meu médico lá no Tatuapé cuida de mim, eu fui dado, a enfermidade me levou, e Deus me ressuscitou e nós estamos aqui contente e alegre mesmo de alma. Então, meu irmão Irineu, Carlos Ribeiro, que juntamente nós cuidamos por mais de 30 anos ali, viajando, era o irmão Flores. Aí coube a nós ir seguir em viagem para lá direto. E o irmão Flores, dou graças a Deus que lutamos tanto, e hoje ele voltou ao ministério. Glória a Deus. A gente trabalha depois, nunca fui lá mais. É o sistema, né? A gente cuida e quando vê, né, irmão, a gente fica que nem João Batista, vai. A gente segue os exemplos dos apóstolos. E aí, irmão, voltando, eu estou alegre, porque Deus foi apresentado Miguel. O Miguel é um irmão que nós apresentamos de solteiro lá em Ilha Grande, lá no Rio. E acontece, irmão, na Ilha dos Abrão, ali todos eles com o Chiquinho já é um antiguinho já lá. E eu agora fui orado e Deus confirmou Miguel para o ministério de ancião, mas que vai ser ordenado hoje. Então a alegria é grande, tá, irmão? Tá? A gente cuida, a gente tem amor, não é só aqui no Brasil inteiro, é no mundo. Eu tenho amizade com o meu irmão, Papa Francisco, fala meu irmão porque ele é argentino, então me gusta muito falar com ele, e o sonho meu era ir para o Vaticano, levar o Evangelho. Hoje nós temos entrada direto lá, e graças a Deus, não só lá, em qualquer nação, na Rússia, com Vladimir Putin, e lá congregamos, temos na China, tem em todo lugar. Tem lugar que, devido à política lá, a gente respeita, né? Um colega, os países. Por isso que eu te falei sobre aquela carta, que lá está errada. No Brasil, nós somos um país democrático, temos de direito, temos dentro da nossa Constituição o direito da fé, direito de ir e de vir, que é a Carta Magna, a lei maior, temos esse direito. Não interessa se nós somos teólogos ou não. O interessante é que o Espírito Santo ele tem livre curso nesse país. E o que teve na carta foi muito grave. E os irmãos mais antigos do ministério, que fazem e estão no conselho, muito cuidado, queridos. Isso implica de nós estar atendendo a obra de Deus. Em Cuba, na Venezuela, nós não temos nada a ver, nós não mexemos, somos apolíticos. Um povo que tem um partido chamado Jesus Cristo. Nós a não ser que mude os dogmas, alguns dogmas, tudo bem. Aí tem que explicar a queridíssima amada Irmandade que mudou os dogmas. Aí tem muitos irmãos que foram bloqueados, sentados, conheço muitos, lutando por eles, e que não estão, irmãos do Ministério da Palavra. Músico não, músico continua. Temos muitos músicos aí que estão, deputados, vereadores, prefeitos. Irmãos, nós, graças a Deus, nós estamos bem servidos nessa parte. Por isso que nós não podemos tomar essas coisas que falamos. Não tem ainda, quando vir o sinal da besta, não sabemos como vai ser mundial, irmão.
não vai ser para o Brasil. Nós não precisamos, irmão, estar aí amedrontado, e amedrontou aquele líder da Irmandade. Umas palavras mal colocadas. E é por esse motivo que nós estamos aqui. Tá? Estamos aqui porque Deus, papai, hoje passamos já de 100 anos entre meu avô e minha avó dentro dessa graça bendita. E para nós, congregamos, anunciamos o Evangelho, aonde necessitar esses dias. Eu tive uma secretária e ela foi filha de um padre, meu amigo também, que faleceu em março. E eu fiz a viagem até Juiz de Fora, precisando, eu e minha esposa, levamos ela para ela se despedir do seu papai. Chegando lá com toda a educação, assistimos tudo o que tinha, vimos, foi liberado pelo clero, pela diocese, para que fôssemos até lá. Aí ela foi, despediu do pai, estava a tia, a tia não sabia que era sobrinha, eu comuniquei, filha do padre Wilson. O padre teve essa filha, que eu saiba, é só ela, filha legítima. Depois tentaram fazer aquele negócio lá para ver se era filha mesmo, né? Que não é o assunto hoje aqui. E olhando para ela agora, não, você não precisa da cara do padre Wilson, e a nossa graça é nossa sobrinha abraçada. Vamos ver se Deus prepara que algum dotes, algum bens venha para ela. Até enquanto o padre estava vivo, devido o clero, né? O celibato, ele não podia, né? Perdia o ministério dele. Um excelente padre, amigo, companheiro, falei muito com ele há muitos anos. Então, esse era um padre que, se fosse nosso irmão e tivesse casado, ele seria um diácono, porque o dom da piedade e o então da administração, ele mudou muita coisa para o bem, cada igreja mais linda do que a outra. O povo chorou e foi lá. Então, na volta, eu creio que nessa ida com a minha esposa, tanto eu quanto ela, porque estava infestado lá com o vírus, o vírus nos pegou, o Covid-2. Mas Deus preparou, que estamos aqui. O irmão Gerson ligou para a minha família, comunicando, então, voltando atrás, quando tive entubado, tudo, que podia preparar, como foi preparado o túmulo, e pouca gente que ia. E lá, aqui tem um cemitério onde nós somos clientes, Alfa Campos, e ia ser, não sei se ia para o crematório, sei que ia ser muito rápido. Eu dou graças a Deus, porque estou aqui, e muitos irmãos. Agradeço todas as equipes médicas, técnicos, colegas nossos, eu como técnico de nutrição, agradeço a Deus que estamos aqui, porque Deus ressuscitou. Eu dou graças a Deus. Deus preparou uma empresa que, mesmo deitado, eu estou trabalhando, agora já estou calçando o sapato, a cadeira de roda ficou, tudo ficou. Eu louvo a Deus, como o irmão Gerson também louva, e os outros irmãos, que Deus trouxe de volta, para que nós conseguimos, juntamente com os santos de Deus, conversarmos. Eu comecei, hoje aqui estou eu e Deus, tá? Senhor Jesus na nossa frente, para passar esse relato para os anciãos. Antes eu fazia tudo por escrito, mandava direto, mandava um para cada ancião. Cheguei uma época era 13, depois a outra época era 9, depois passou para 15, 17, depois para 21, e hoje o conselho não se resolve um ancião sozinho. Se tivesse o conselho na época com esse número e com a força que está tendo hoje, glória a Deus, do nosso conselho de anciães, eu creio que muitos irmãos não teriam, só aqui, falando daqui, sem falar Rio Grande do Sul, Alagoas e outros estados, não teriam deixado o ministério. Outros irmãos que nós agradeço a Deus, depois ao conselho, por ter levantado vários anciãos, retornado, entre eles o irmão Floresmel,
nosso amigo, companheiro da Helena Maria. Ele é mais antigo do que o irmão Nilton Aparecido Cardoso. Mas dou graças a Deus por tudo. Agradeço a Deus com o irmão Nilson Scarcelli. Nós lutamos muito para ir para o ministério, entramos numa ação muito difícil na época, fomos no Brás, e lá foi considerado, foi aprovada a inocência tanto do saudoso Maurides, nosso amigo, do irmão Scarcelli, do nosso diácono, e do irmão Norival Zanelato, e do irmão Sebastião Antonini. Então, por causa do contador errou em alguma coisa, nós pegamos, guardamos. Quando todo mundo esperava a derrota desses irmãos, apareceu a verdade, e esse é um assunto para depois. A gente tem tanta alegria que os irmãos não imaginam. A minha vida, Lama Salaia, é cuidar dos servos, cuidando deles. Estou cuidando da família de Cristo Jesus. Tem coisa que dá e tem algo que também não dá. Mas o que dá nós vamos até o fim, tá, irmão? Queria passar um recado ao irmão Cláudio. Irmão Cláudio, teve um assunto mal entendido de uma irmã, o irmão sabe quem é, que era de Araraquara. Ela mora aqui no Ipiranga, Gianópolis, melhor falando, ali perto da Vila Carioca. E o que acontece, irmão? Eu até passei um recado para o irmão, quando o irmão veio ordenar um Nilton aqui em Itapevi. Mandei, mas não. Aí o irmão veio, não era para ter passado, passou, ela veio. Tem um assunto que eu preciso falar na tribuna, que falam do irmão e eu procuro defender. Se o irmão sentir da parte de Deus para levar o assunto até eu esclarecer na tribuna, que é um assunto que não posso falar aqui, tá? Mas que já teve ações, correu contra alguns irmãos, tá? É o seguinte, irmão Cláudio, eu tenho prazer, porque muitos anciãos do passado, recente, antes do irmão levantar para nossa presidência, me falou, e alguns já até pegou o irmão no corredor, te maltratou, eu sei de tudo, tá, irmão? É o seguinte, se o irmão sentir, eu estou disposto a ir, porque há uma mentira muito grande. Os outros casos, não é caso meu, a gente conhece todos, tá, irmão? Mas ninguém está parado. Esse caso ainda ferve. E eu gostaria, não só pela tua honra, e pela tua dignidade e da tua casa e da tua família. Eu estou à disposição a hora que o irmão sentir da parte de Deus. Pediria mais uma vez encarecidamente aos anciãos mais antigos do Brasil que procurem ver, principalmente nós aqui, essa parte. Isso daqui, tudo que eu trago para os irmãos, eu tenho documentos, é notório, tá? É para o bem da obra de Deus. Todavia, o que for, pelo menos foi. Se os irmãos têm dúvida, procura por irmão Natanael Lagrala, ele está vivo, né? Meu amigo, meu companheiro. Pergunta por irmão Nilton Aparecido Cardoso, ou chama aí o cooperador oficial da Vila Doutor Cardoso, ele, a sua esposa e sua filha, que aliás a sua filha é uma professora antiga, bom nível, mas quando um irmão que hoje é ancião foi cooperador de jovens, dali da Vila Doutor Cardoso, ficou sem a liberdade de auxiliar de recitativo. Clama e chora até hoje. Isso tem que ser, é bom os irmãos ouvirem. Eu estou tão feliz, porque eu gostei muito não é a calixa grossa, nem calixa fina, nem K00, nem nada dessa. É o conectorzinho, né? Aquele que a gente limpa devagarzinho. Ainda eu acho um pouco agressivo,
porque o cotonete, se não souber usar, irmão, ele fere o ouvido e pega o martelo e deixa a pessoa com falta de audição. Então, eu acho, mas foi bonito. Outra coisa que não sei se eu canto, se eu rio, se eu choro. Aleluia. Chama um, chama o outro, sempre nós fomos assim. Então, nós aprendemos no início isso. Começou uma oração, pede o irmão, chama um, outra começou, pede lá para orar, não tem, no nosso tempo era 3 orações, né, irmão? Então, os irmãos estão começando já boa parte vir. Uma coisa que eu quero falar para os irmãos, nesta graça, não na graça de Cristo, digo num conselho dos anciãos, nós necessitamos observar uma coisa. Vimos o que aconteceu com Clóvis, né? Agora recente, em Caraminguaba. Mas não é só lá, aqui também. Nós temos, irmão, aqui cooperador muito antigo e serve de chacota diante dos irmãos que atendem aqui, que a família vai lá, é meio assim, os irmãos entendem. E o que acontece é o seguinte, irmão, esse irmão, eu digo por irmão, sou amigo demais, do irmão Davi Calçolari, do irmão Eliseu, e de todos aqui, irmão. Os irmãos não imaginam, a gente tem amor. E o que acontece é o seguinte, irmão, esse irmão, a esposa obedeceu com 5 anos de idade, está na cama, fiel a Deus, chama a irmã Terezinha. E ele, o irmão Duriel Guimarães, irmão do irmão Valdemar, é o cooperador mais antigo. Você não acha o que acusar ele de nada, irmão. Um homem de Deus, cheio de fé. Ele unge, Deus cura. É o dom que Deus deu para ele. Eu perco a quantidade. Uma vez minha família, meu genro, que é ancião no Piscinim, ele veio para orar para minha filha, que Deus fez a obra. E o meu genro ia fazer um transplante, como fez 2. Resultado, irmão, está atendendo a obra de Deus, Deus fez a obra, está trabalhando, é só Deus, irmão. E esses irmãos estão sendo esquecidos, não é só daqui, se for citar para os irmãos, é uma infinidade grande, irmão, grande. Não somos nada contra os irmãos que Deus levantou, mas tinha que honrar esses irmãos. Por quê? Ele tem todos os anos de vida, 70, 80 quase, um Valdemar também por aí, mas são esquecidos, irmão. O Valdemar, nosso irmão é o mais antigo. Nós já pedimos, se fosse por então, por que não vai ele então para a central? Podia ele ir, certo? Vai um mais jovem, teve esses problemas, ninguém ia falar nada, irmão. Agora, isso daí que a gente está falando é muitos, irmãos. Tem a promessa? Tem. Este ano passou irmãos aí que não tem nem a promessa, né? A gente vem, os irmãos, né, irmão? Quer dizer, por que já não levantou esse irmão também? Então, irmão, é um exemplo Então, o trabalhador, ultimamente, não é o primeiro a gozar do fruto. Nem sabe se vai gozar. Vai gozar a vida eterna com glória. Eu digo aqui. Aqui não. Tá? Nós temos um ancião aqui que tem ali, foi encarregado de orquestra, também, o irmão Duriel batizou com 12, o irmão Valdemar batizou com 12 anos, foi nosso encarregado, depois nós o apresentamos no Ministério de Cooperador, depois para ancião, juntamente aqui só tinha o irmão Rodelino, depois ele levantou o irmão Lineu, e como eu vim do sul de volta, eu era do Brás, era de Altino, depois para o Brás, devido aos meus estudos, me formei lá e voltei do Brás para cá. E depois eu fui para o sul com o irmão Leonor, e devido ao irmão Leonor e o irmão, juntamente os demais servos de Deus da época, tá?
O mais último foi um Natal Mendes de Moraes, amigo, companheiro, tinha sempre sua liberdade. Acompanhei o problema do arrebatamento, acompanhamos tudo o que aconteceu no Paraná, no sul, no norte do país, Itapeva, com Nadier e outros. Então nós somos da primícia. Papai foi o primeiro irmão que Deus chamou nesta graça em 27, lá em Faxina, que hoje chama Itapeva, no estado de São Paulo. Foi o primeiro irmão, deixou Emílio, deixou Natinho, depois anunciou para o Nato Marques, que todos já dormem no sono do justo. O papai foi para Itaberá. Então nós somos da primícia, irmão. Nós chora, nós sofre, por amor ao Evangelho, irmão. Nós temos irmãos que antes nós chorava quando o irmão ia. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, não cumpre no nosso meio que os últimos serão os primeiros. Não. Tinha um ancião que agora não está exercendo ministério, ele é vivo. Ele, não vou citar nome, mas ele falava, os últimos serão os últimos. E está acontecendo isso mesmo. Então, é só pedir para os irmãos, por esses irmãos, passaríamos horas, dias, noite. Então, os irmãos, têm amor, os irmãos são velhinhos. Cuida também dos velhinhos, tá, irmãos? Tá. Então, aí, é um prazer. Nós tivemos em Poá aquela vez que Deus levantou aquele irmão, né? Quase 100 anos, irmão Miguel. Aliás, irmão Jorge. O Miguel não chegou a presenciar essa coisa linda. A gente vem da escola do Miguel, vem da escola dos antigos, né? Todos, Vitorinho, porque eu convivia com esses irmãos, assim, noite e dia, irmão, noite e dia, com todos eles. Eu tive esse privilégio. Como tive o privilégio, quando me formei em outra área, que desenho, interpretação de desenho, tornaria, técnico em conhecimento, um pouquinho só de engenharia mecânica, não deu para mim. Daí eu me formei na outra área, nessa daí eu me formei em 60 e pouco, lá no Brás, eu fazia com um lá, fiquei lá 1 ano, 2 anos mais ou menos. Aí eu já tinha amizade com os irmãos, desde menino, certo? João Finotti, Davi, até o final de Deus recolher ele, era o nosso secretário. Que saudade! Nós tínhamos ficha, quem era daqui, nós levava a ficha de um irmão para ser apresentado. Os irmãos pegam aí uma parte aí, tá, irmãos? Quando não dava, que dava o sinal vermelho, que dava lá, não passava. Nós recolhia a ficha e passava um tempo, não apresentava. Meu sogro, nós apresentamos 3 vezes e na 4ª ele foi. Né? Irmão, então nós temos que ter um conhecimento, porque nós estamos um pouco filtrados, irmão, nos dogmas da Santa Cruz. Irmão, até os irmãos podem ver que teve gente que fez muita coisa assim, triste, né? Mas mandando terno, dizendo que os irmãos estavam esperando, o outro soltando fumaça como se fosse a eleição do Papa. Assim acontece ainda. Então, os anciãos mais antigos do conselho, precisamos, irmão, dar uma alicerçada. Cuidado, irmão. Nunca mais espere em Deus que venha esses negócios politiqueiros, tá, irmão? Ou muda o dogma e liberta. Porque eu também não vejo assim tanta coisa para não ser, porque tudo vai ao seu tempo. Mas daí tem que levantar todos os irmãos que ficaram sentados por isso. Reconsiderar que se fosse assim, o Senhor falava para o Cirineu, não quero que você carregue minha cruz. Não quero que você me venha dar o túmulo. Era senador, homem político. Se fosse assim, após São Paulo não ia pedir clemência, né, na linguagem popular, né, certo? Cidadão romano e filho de judeu, ele explica bem nas cartas, mas ele apelou a César, Ninguém assistiu ele na primeira. Eu passei por isso aqui, irmão, numa causa que teve.
ninguém me assistiu, o Senhor me assistiu, e ficou como fumaça, né? Né, irmão Cláudio? E os demais irmãos, louvado seja Deus. Mas nós estamos aqui, unidos, num só Espírito, num só amor, e ele apelou a César. Depois, aí, outras histórias que a gente conhece. Quem conhece bem disso, o irmão Hélio, né? Meu amigo irmão Hélio. Eu gosto muito do irmão Hélio, né? E que ele apela a César, depois veio Nero, veio as bestas que passaram vários, e Hitler e outros, que não é assunto, mas é o assunto para que nós temos, irmãos, voltando aqui rapidinho, livre-arbítrio, irmão, em toda a nação. Queridos, no Brasil não tem comunismo, irmão. Isso é briga política, nada, irmão. Nós somos da ONU. Nós temos uma lei, irmão, nós apela para Roma. Que isso, irmão? Ainda não chegou esse tempo. Tivemos, mas muitos anos atrás, irmão, nós não fomos. Tivemos a Primeira Guerra. Primeira Guerra, tivemos um problema. Um irmão, Luiz, ele veio de Chicago, juntamente com seu companheiro, e vieram para a Argentina, irmão, para a Argentina. Lá nasceu a Assembleia Cristiana, entre outras igrejas, e ele, aliás, irmão Luiz Franciscone, ele foi preso lá, deportado, mas o navio, por permissão de Deus, ancorou ali em São Vicente, e ele desceu, e lá seguiu, ficou evangelho lá. Depois nós voltamos lá, tá, irmão? Nós estivemos lá desde a década de final de 60, sempre junto com a Irmandade ali de todos os países ali. Então, onde tinha, chegamos a ser, no caso eu não fui, mas muitos irmãos, lá na Nicarágua, foi calabouço, presos, irmãos, sim. Na Argentina nós éramos clandestinos, até Menem e Cavalo, foi os governos que tivemos, eu tive na época. Deus deu a graça de atender uma parte da Argentina ali, porque os irmãos de Foz o atendiam, na região de Misiones. E já atendia também Paraguai antes de lá, e Uruguai. Então nós ia clandestinamente. A única igreja que era legalizada até então era a Católica Apostólica Romana, as demais não. Aí veio novamente, teve uma emenda, teve uma lei, um decreto, e hoje nós somos legalizados. As igrejas de fé, ou povo de fé agro, que vem da cultura de agros, que pregam isso daí, e que tem, sou amigo de muita gente também, que era um banda, nós sempre anunciamos a graça para ele, muito Deus chamou. Papai sempre anunciou a graça, nós fomos feitos para anunciar a graça. Grego, troianos, enfim, irmão, o Senhor Jesus veio para aqueles que estavam perdidos, não para aqueles que estavam salvos, né? Então, tenho prazer, irmão, que nós chegávamos, hoje nós somos regularizados. Outras que eu falei ainda não, né? Mas tudo nós temos esse prazer, essa gratidão diante de nosso Deus, nosso Padre, porque Ele para nós outros é muito benigno. Para nós, Ele é nosso Deus, nosso Pai. Para nós, Ele é muito benigno, Ele é o tudo para nós. Enviou seu Filho amado Jesus Cristo a esta terra, sofrendo morte e morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna com glória. Por hoje é o que Deus me trouxe, não tenho certeza se conseguir gravar. E depois eu vou aqui pedir auxílio, porque já está, e eu envio para vós, se tiver tudo salvo. Deus, por Jesus Cristo, seja sempre louvado. Amém.